Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. É muito bom reencontrá-los novamente, estarmos juntos mais uma vez. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica na rua Arnaldo Manignicaro, número 1370, bairro de Campo Grande, cidade de São Paulo. Já faz um ano, pessoal, que nós estamos aqui nas redes sociais, a Casa Espírita, devido à pandemia, veio para as redes sociais e eu não sei vocês, mas para mim, pessoalmente, foi e continua sendo um motivo de grande alegria, de muito alento e consolação. Eu sou muito grata a Deus e a todos vocês por ter essa oportunidade de usufruir dessa nossa sintonia fraterna, este grupo de fé e de oração, onde nós ampliamos o nosso entendimento e fortalecemos a nossa fé nesses tempos de grande provação. Então sejam todos muito bem-vindos e para iniciarmos, vamos lembrar que hoje é domingo, 9 de maio, portanto é Dia das Mães. Que Deus ampare e abençoe todas as mães, os nossos parabéns e também esses cumprimentos se estendem para todos aqueles que abraçaram a missão de criar e amparar uma criança, um jovem. Então, parabéns também a todas as avós, os avós, as tias, os tios, madrinhas e padrinhos, todos estão de parabéns. Essa data é uma data que tem um apelo comercial muito grande, é verdade, mas também é uma data que nos remete a muitas lembranças, a muita reflexão. E uma das reflexões que eu gostaria de colocar aqui é que, devido à pandemia, infelizmente, há muitas crianças que no Brasil estão ficando órfãos. Então essas crianças, elas ficam órfãs ou de pai ou de mãe e muitas acabam também ficando órfãos de pai e mãe e outras, além de terem os pais desencarnados, também têm os avós desencarnados. Então vejam que essa situação aumenta a nossa responsabilidade enquanto sociedade para com essas crianças. Todos nós podemos nos unir para auxiliar. O Brasil não contabiliza o número de órfãos por causa da pandemia. Então, nós podemos fazer uma união para darmos a assistência para todas essas crianças e jovens que ficaram sem as suas famílias, sem os seus pais, preencher essa ausência, essa lacuna. Eu acredito que ninguém seja tão pobre que não possa ajudar de repente doando o seu tempo num trabalho voluntário,
dando um apoio moral, uma palavra de carinho, enfim, cada um dentro da sua realidade, do seu contexto, pode refletir o que podemos fazer para amenizar o sofrimento de todas essas crianças e jovens que ficaram órfãos, tá certo? Vamos agora para as nossas preces, para as nossas vibrações. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos acalmando o nosso coração, a nossa mente, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe querida. Vamos pedir que todas as mães sejam amparadas, todas as famílias sejam abençoadas. Vamos pedir pelas mães que já desencarnaram. Vamos pedir pelas nossas mães também, pelas crianças que ficaram órfãs. Que Deus ilumine o caminho, que Deus proteja, que todas as mães possam receber nesse momento as nossas vibrações, que são doações de energia através do nosso pensamento. Vamos oferecer a elas o nosso afeto, a nossa gratidão. E se houver aqui, neste momento, alguém que esteja com o coração ressentido, vamos oferecer o perdão. Que o entendimento de hoje do nosso estudo seja pleno, que os espíritos consoladores possam nos abraçar, possam nos auxiliar e atender às nossas necessidades. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade e pedimos a vossa permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos para o nosso estudo de hoje, que será no Livro dos Espíritos. Vai ser no livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. A primeira questão é a questão 937, pessoal. Lembrando sempre que quem pergunta é Allan Kardec.
e quem responde é a espiritualidade elevada. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também, para o homem de coração, uma fonte de amarguras? Vejam que dificilmente há entre nós uma pessoa que já não tenha sofrido uma decepção, uma ingratidão ou um rompimento, uma quebra de afeições. As decepções provocadas pela ingratidão e pela quebra dos laços de amizade são constantes fontes de sofrimentos para pessoas de bom coração. O homem, porém, deve lembrar-se sempre de que os ingratos e os amigos infiéis são passíveis de lástima, e aquele que foi egoísta com um amigo encontrar-se-á no futuro em condições idênticas, porquanto sofrerá aquilo que fizer o outro sofrer. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. Então vejam, as decepções fazem parte da nossa existência. Se o próprio Jesus, que foi o Espírito mais puro que reencarnou na Terra, passou tudo o que ele passou, os sofrimentos, a crueldade, Jesus teve uma vida muito atribulada e ainda terminou torturado e pregado numa cruz. E sua mãe, Maria, a nossa mãe querida, ainda teve que suportar de ver o filho pregado numa cruz, que era a morte mais infame e cruel da sua época. Então, se Jesus, na sua perfeição e na sua pureza, passou por tudo isso, por que nós vamos reclamar? Do que nós vamos nos queixar? Se já temos o entendimento que a perfeição não é deste mundo, que tudo que nos acontece é um aprendizado, inclusive as pessoas que passam pela nossa vida também são parte desse aprendizado, então realmente não há motivo para nós nos queixarmos. Passando para a questão seguinte, que é a 938, é a seguinte pergunta: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Ou seja, a pessoa decide que não vai mais sofrer e resolve ser durona, insensível. Vamos ver o que a espiritualidade responde sobre a ingratidão. A ingratidão é filha do egoísmo. É uma prova também para a persistência em fazer o bem, pois seria um grande erro querer desenvolver um ato ingrato com outro, endurecendo assim o coração. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e tornar o homem insensível. Ele sabe que, se não o reconhecer nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Nós devemos fazer a nossa parte.
nós devemos procurar sempre trilhar o caminho do bem e não esperar nunca a gratidão de ninguém. A prática do bem, ela deve ser desinteressada. Nós devemos praticar o bem, praticar a caridade em nome de Jesus e não esperando um agradecimento, nem mesmo um sorriso. A nossa alegria está em servir a Deus, em servir a Jesus, a trabalharmos pelo bem, pela nossa melhoria e pela melhoria do próximo. E essa é uma alegria que nos basta. Nós também, na nossa imperfeição, muitas vezes também somos ingratos e nem sequer temos consciência disso. Muitas vezes nós achamos que o nosso familiar, que o nosso amigo ou qualquer outra entidade que nos ajude não está fazendo mais do que a obrigação. Então nós também temos a nossa parte de ingratos, porque também não somos perfeitos. A próxima pergunta, pessoal, é a 938A. Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido? Ora, disso não se pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Então agora vamos focar na quebra de afeições. Poder-se-ia questionar, no caso de ingratidão e de quebra de afeições, se não seria melhor que se tornasse insensível a elas, endurecendo o próprio coração. No entanto, isso seria um gesto de egoísmo. E o pensamento que nos deve alimentar a alma é o de que esses amigos que se mostram ingratos não são, por certo, dignos dessa amizade. Importa não se afligir nesses casos, mas antes considerá-los como meios da própria elevação, por suportar essa prova sem murmurações, sem queixas. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Então nós não vamos deixar de nos relacionarmos com as pessoas, de termos afeições, de termos amizades, de nos relacionarmos por causa de decepções, por causa de rompimentos, por causa de ingratidões. Vejam, queridos irmãos, que se uma pessoa nos prejudica, nos decepciona, rompe o laço que nos une, uma pessoa que nos é ingrata, o problema é dela, não é nosso. Agora, se você ficar na faixa vibratória da lamentação, da murmuração, como diz aqui, naquela ladainha, né, de ficar remoendo o acontecimento, daquele filme que fica se repetindo na nossa cabeça. E se essa mágoa não se cura, se partirmos da reclamação para a revolta, o que acontece conosco? O nosso padrão vibratório, ele adoece, porque o nosso pensamento é uma força tão poderosa, é uma energia
que Allan Kardec já nos falava lá no século XIX, na Revista Espírita, que o nosso pensamento é capaz de transformar o ambiente ao nosso redor, é capaz de transformar a realidade em que a gente vive. Então vejam que força que tem o nosso pensamento, porque a nossa essência é o nosso espírito. Nós temos em nós a centelha divina. Então, quando nos contaminamos por esses pensamentos negativos, por essas emoções ruins, o que acontece? O nosso padrão vibratório adoece, o nosso pensamento adoece e adoece também o nosso corpo. Aí vem, além desse sentimento de raiva, de mágoa, vem também a doença. Então vejam o cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento e como se faz necessário nós aprendermos a perdoar, a trilhar o perdão. Se alguém nos prejudicou, o problema é da pessoa, não é nosso. Mas se eu guardar em mim a mágoa, a revolta, a raiva, o que vai acontecer? O problema é meu. O problema é meu porque eu estou envenenando o meu espírito, eu estou estagnando a minha vida, e mesmo que eu clame para que Deus me ajude, para que a minha vida melhore, a minha situação melhore, o meu anjo da guarda pode estar gritando a solução no meu ouvido e eu não vou ouvir, porque eu estou em outra frequência vibratória. Então, como é que a gente faz para não guardar mágoa? A gente reza, conversar com Deus, o hábito da oração. Temos que adquirir o hábito de conversar com Deus e confiar no poder da oração. A partir do momento que eu tenho o comando da minha vida, eu estou no poder, eu tenho o poder da minha vida sobre a minha vida, eu estou no comando, eu não delego a ninguém o poder da minha felicidade, de decidir sobre a minha vida. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade, rezando e pedindo a Deus para que a pessoa seja feliz e siga o caminho dela em paz, assim como nós vamos seguir o nosso caminho. Vamos perdoar e seguir. Assim a nossa vida não vai ficar estagnada na ladainha das nossas reclamações. Então, vamos seguir em paz, que essa pessoa que fez parte da nossa vida, ela nos trouxe um aprendizado. Então, que ela siga o caminho dela e seja muito feliz, e que nós limpemos o nosso espírito de todo ressentimento, porque a raiva acumulada, ela vira ódio, e aí nós ficamos muito vulneráveis inclusive a influências espirituais nefastas. Vamos cuidar do nosso espírito para que tenhamos serenidade e a certeza de continuarmos no caminho do bem, cuidarmos do nosso pensamento, que deve estar sempre elevado a Deus, em sintonia com a espiritualidade elevada. Então, meus amigos, vamos refletir sobre o estudo de hoje e eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, que possamos andar sempre com Deus. Se você gostou desse vídeo, você
pode se inscrever no nosso canal, pode ativar o sininho e compartilhar com os amigos e familiares. Agradeço muito a sua atenção, que Deus abençoe e proteja a todos. Até a próxima.